gente linda, tudo bem com vocês? Espero que sim. Para quem é novo no canal, tá chegando agora, seja muito bem-vindo. Para quem não sabe, esse é um canal de resenha, onde muitos dizem fofoca, onde eu aumento, mas não invento, e de vez em quando destilo meu veneno. Ana, de quem você vai falar nesse vídeo? Olha, gente, eu vou falar aí sobre um relato que um parente da Socorro, que cuida lá do Francisco Sanfoneiro, trouxe para mim lá no Instagram, tá? Mas antes de eu falar sobre isso, eu quero convidar você que ainda não é inscrito, se inscreva, deixe seu like e comenta. Bom, agora eu quero ver se as pessoas vão vir aqui e vão dizer se é inveja desse parente da Socorro. Isso eu quero ver. Eu peço a vocês que fiquem até o final para que vocês entendam e tirem as suas próprias conclusões. Eu tenho a minha opinião formada sobre isso daqui e vocês deixem a de vocês aí no final, tá? Olha só. Ele fala, lá esse parente da Socorro, que o Tião é tutor de Francisco. Tião é primo de Francisco, bem longe, tá? E ele entende que o que eu tô falando é só o que o povo de lá me conta, né? O problema é que são muitas mentiras. Olha, o povo de lá, mas não de lá das redondezas, não quer dizer que seja exatamente de Serrinha da Prata, viu, gente? Porque as pessoas que me procuraram aí até agora ainda não teve de Serrinha da Prata. Ele disse, enquanto estava falando dos Dantas, ele não se importava muito, tem algumas verdades. Eu encontrei contradições aqui no que ele falou também, mas enfim, né? Aí ele fala, eu sei que o Alan tá ganhando muito bem com a ajuda de Francisco. E Alan ajuda o Francisco, querendo ou não. Internet é um trabalho e muita gente vive disso. Concordo, tá? Aí ele fala, se Alan deu sorte de conseguir um bom conteúdo, que o povo gostou, sorte dele. A pergunta que não quer calar, qual seria o conteúdo? O Francisco ou os Pios? Né? Pergunta que não quer calar. Aí, aonde eu falo pra vocês que eu encontrei contradições. Aí ele diz, tudo mentira, o que tem na Serrinha da Prata é gente invejosa e fofoqueira. Tião nunca pediu dinheiro emprestado, segundo ele. A viagem de Socorro foi para ver os filhos em São Paulo, no interior de São Paulo, tá? Ela foi de avião, depois de ônibus, leva 3 dias e sai quase o mesmo preço de avião, que leva aí no máximo 4 horas. Aí ele fala, Socorro comprou as passagens com antecedência e não saiu tão caro. Aí, a respeito lá da compra do terreno, ele diz o seguinte, Tião tinha umas economias e ele cria porcos e também algumas vacas. Socorro é aposentada, o que também ajudou aí na compra do terreno e, segundo ele, o terreno não foi à vista e parece que parcelado, tá? Pois é. Aí eu perguntei, né, então, no caso, tanto o Tião quanto a Socorro estão ganhando junto com Alan. Aí ele respondeu, ganhando o que era para ser, não. Mas ele paga sim um valor que ajuda bastante com os cuidados de Francisco, que não sai barato cuidar de uma criança de 50 anos. Olha, agorinha eu vou questionar isso daqui, tá? Aí ele fala, eu sei bem o sofrimento de Socorro. Francisco não para um minuto. Isso aí com certeza, né, gente? Isso aí não tenha dúvidas. Eu tenho na família uma pessoa com o mesmo problema de Francisco e realmente não para, tá? Aí ele fala o seguinte, se fosse ver, o Alan tinha que pagar meio a meio, já que as visualizações são muitas graças ao Francisco. Aí eu falei, né, sobre proibir lá o Francisco de sair. Ele disse o seguinte, que tá ligado na questão aqui da Socorro não parar um minuto, olha só. Aí ele diz o seguinte, ninguém proíbe Francisco de sair, Francisco só não sai sozinho. A grande maioria do povo de lá maltratava Francisco. Vou falar sobre esse negócio de maltratar aqui também. Ele saía sempre aos sábados para procurar pneus e tábuas para fazer berimbau. Todas as pessoas que me procuraram, tá, no Instagram, que me falaram a respeito de Francisco, todas elas me falaram a mesma coisa. Francisco saía sempre para a rua, para catar pneus velhos, tá? Elas sempre me falaram essa mesma coisa. E quanto à parte de maltratar Francisco, essas pessoas me disseram que é mentira, que ninguém maltratava Francisco coisa nenhuma. Ele fala, não tinha como controlar ele, não tomava remédio. Quer dizer, não tinha como controlar o Francisco, ele não tomava remédio. Agora ele está bem mais calmo.
Aí ele fala, os mesmos, né, que batia no Francisco, hoje quer tirar fotos e sair nos vídeos, já que Francisco tá famoso. Aí ele fala, do povo dali eu não duvido é de nada. Mas vamos lá, no que eu quero questionar aqui. Ele fala que os gastos com o Francisco são muito caros. Bom, eu acredito que para ser caro os gastos do Francisco, ele teria que estar tomando aí várias medicações, né? No que eu não concordo, porque ali, pelo que eu percebi, o único problema do Francisco é mental, aonde ele precisa tomar calmante. Calmante, o posto de saúde dá, de graça. Então, não precisa pagar. Outra coisa que eu estou questionando aqui. Por que só depois que o Alan começou a gravar com o Francisco, que a Socorro caçou meios de dar calmante para o Francisco? É onde eu digo, a conta não fecha, a conta não bate, tá? Outra coisa, eu tenho na família aí uma pessoa que tem o mesmo problema do Francisco. Essa pessoa pega remédios no posto de saúde, a pessoa só se acalma um pouco, a mãe só tem um pouco de paz, de sossego quando a pessoa está medicada, tá? Porque ele não para. Gente, essa pessoa da minha família anda a noite inteira, a noite inteirinha. Aí, a minha cidade, gente, eu acho que dá aí umas 1000 Serrinha da Prata para mais. Todo mundo conhece essa pessoa da minha família e todo mundo brinca com ela, dá comida, compra refrigerante. Não que a pessoa esteja passando fome, porque tem comida em casa. Mas como ele anda muito, dá fome na rua, ele chega e pede às pessoas para pagar para ele refrigerante, salgado, suco, doces e essas coisas. E as pessoas pagam. Ninguém maltrata ele ou machuca ele. Esse é outro questionamento que eu faço, porque em Serrinha da Prata, gente, é um ovo. Como fala? É um povoado pequeno, onde todo mundo conhece todo mundo. E eu fico besta deles falarem que Francisco andava sujo, que Francisco apanhava e que Francisco passava fome. Porque se Socorro sempre cuidou do Francisco, como que o Francisco passava fome? Se a Socorro sempre cuidou do Francisco, como que o Francisco andava sujo? Ele poderia andar na rua e chegar sujo em casa, mas viver sujo? Então, ela não cuidava do Francisco. Outra coisa, porque só agora que a Socorro resolveu dar calmante pro Francisco. Não fecha, não dá para entender, tá? Em relação a... Porque eu falei para ele já... Né, para a pessoa, falei, já que vocês estão achando ruim a Socorro ser criticada na internet, aconselho a ela a cuidar do Francisco como sempre cuidou, sem precisar expor o Francisco em redes sociais, porque já que ela cuida por amor, igual ela já deixou aqui nos vídeos, né, em comentários, já que ela cuida do Francisco por amor, será que ela realmente precisaria estar expondo o Francisco para cuidar dele? É outra coisa que não fecha. Por quê? Porque essa pessoa me falou que tanto a Socorro quanto o Tião, sim, recebe um pouco de dinheiro do Alan, tá? E que eles não vão parar de gravar o Francisco. Gente, eu não tô sendo contra gravar o Francisco, não, tá? Em hipótese alguma. Mas não fecha, não bate. E o que eles não entendem, tanto o Alan quanto a Socorro e o seu Tião, é que tem coisas que as pessoas questionam e o Alan passa por cima como se nada tivesse acontecendo. Como, por exemplo... se o Francisco dá mais views, né, mais visualização para o Alan, porque o dia que o Francisco não aparecer mais no canal do Alan, o Alan praticamente não vai ter visualização, gente. A verdade é essa. E ele ganha, assim, muito e muito em cima do Francisco. Se ele passa um valor X, porque não me falaram valor nem nada, e eu também não perguntei, porque para mim só o fato da Socorro estar contribuindo com o Alan para mostrar o Francisco, desde o início, ela é tão responsável quanto o Alan. Sinto muito, minha opinião, tá? Tão responsável quanto, e é tão interessante para ela quanto para o Alan, tá? Então, assim, não dá para justificar o que não tem justificativa, tá certo? Outra coisa, o Alan fala, que não vou levar o Francisco no dentista porque ele não quer, porque ele tem medo, eu não faço nada contra a vontade do Francisco. Todo especialista, todo médico, dentista é um médico, né? Eles têm a habilidade de lidar com pessoas como o Francisco. Desculpa, só não leva o Francisco no dentista se não quiser. Outra coisa que eu vou falar de novo, vou repetir.
Antes o Francisco não tomava remédio. Se não tomava era porque a Socorro não tinha interesse de dar remédio para o Francisco, os calmantes. Hoje ela tem interesse, né? Então, quando me falam aqui, não foi só uma pessoa e nem duas, quando me falam que eles dão calmante para o Francisco, porque não querem que o Francisco seja filmado, não querem que o Francisco converse com ninguém, não querem que nada. Desculpe, mas minha opinião é por interesse, tá certo? Porque se antes dos vídeos Francisco andava, Francisco era magro porque andava muito, não porque passava fome. Porque se a Socorro, que sempre cuidou, porque a conversa é essa, desde o início, Socorro sempre cuidou do Francisco. Alguma coisa de errado tem. Interesse? Também, tá? Então é isso aí, meu povo. Parente da Socorro, tá? Que veio falar comigo no Instagram. Eu não quis dizer o nome da pessoa, quis preservar, tá? Mas eu posso dizer, é muito próximo a Socorro. Então é isso daí, beijo no coração de vocês, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.